Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Nós faremos a leitura do texto e é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ler a Bíblia durante a exposição permite com que você confira aquilo que está sendo ensinado, se de fato está na Bíblia. É também importante essa prática porque você facilita a memorização. Vou falar aqui por 40 minutos. A probabilidade de você compreender e guardar o que está sendo dito aumenta à medida em que você lê o texto, em que você ouve e observa o que está sendo escrito, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. O que você veio fazer aqui? Essa é uma pergunta que você precisa responder. O que você veio fazer aqui? Tem tantas coisas para fazer em tantos lugares. Você poderia estar, por exemplo, na sua casa. Tem tanto a se fazer e você aqui, num domingo, vindo à igreja. Qual o seu objetivo aqui? O que é que você veio procurar? Por exemplo, você veio receber ou você veio doar? O seu objetivo foi procurar alguma coisa ou você veio contribuir com alguma coisa? É uma boa pergunta para se pensar. É sério, o que você veio fazer na igreja? Eu vou fazer ainda melhor. Para que serve esse sermão que eu começo a pregar agora? O que você vai fazer com ele? Quando terminar este sermão, qual será a utilidade dele para você? Eu pergunto porque é importante que você se programe para ouvir algo. Se você só pensar no que fazer quando ele encerrar, pode ser que você não tenha prestado tanta atenção naquilo que foi ensinado. Então é importante que você tenha uma disposição para pensar no sermão antes mesmo de ele começar. E a minha pergunta é, o que você vai fazer com esse sermão? Para que ele serve? Sabe, o evangelista Marcos, quando escreve este texto, ele escreve inicialmente para resumir o resultado do início do ministério de Jesus. Aqui, Marcos encerra a primeira parte do seu livro. Ele introduziu dos versículos de 1 a 13 para começar a contar a história de Jesus Cristo. Lá do capítulo 1, dos versículos de 1 a 13. Aí do versículo 14 do capítulo 1 até aqui no capítulo 3, versículo 12, ele encerra a primeira porção. Então o primeiro objetivo era encerrar essa parte. Mas ele também faz isso, além de resumir o início e o resultado do ministério de Jesus Cristo, ele também faz para nos chamar a atenção. A ideia é, onde é que você está nessa história? Na história em que ele está contando sobre Jesus. Então, nós estamos acompanhando, desde o início do ano, estamos lendo dos verso a verso. E a pergunta de Marcos para encerrar aqui é, onde você está nessa história? Essa não é a história apenas de Jesus e os seus discípulos de 2000 anos atrás. Esta é a sua história.
Então Marcos está contando essa história para falar sobre você, para que você tome uma posição. E hoje, encerrando temporariamente, a leitura e a exposição do Evangelho de Marcos, você precisa ter esta consciência. Você precisa saber onde você se encontra neste texto. Nós vimos que Jesus começou pregando. O versículo 14 diz que Jesus passou a pregar, a ensinar e pregar. Ele ia nas sinagogas, ele ia anunciando. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a mensagem de Jesus Cristo. Ele foi até uma sinagoga, ele ensinou também em casa, ele realizou muitas curas, exorcismos. Jesus fez grandes milagres. E enfrentou uma forte oposição. Pessoas chegaram até ele questionando suas atitudes. Alguns questionamentos eram mentais, eles apenas pensavam. Mas depois esses questionamentos se tornaram em oposição, a ponto de eles quererem inclusive a sua morte. Eles planejaram a sua morte. Então, por causa disso, Jesus Cristo, Marcos, neste texto, vai mostrar que agora você precisa tomar uma decisão. Se você observar o versículo 6, diz que retiraram-se os fariseus e conspiravam logo com os herodianos, contra Jesus, contra ele, em como lhe tiraram a vida. Então, agora, Marcos vai descrever a história de Jesus. Assim que Jesus se retira de perto dos seus adversários, ele vai para a região à beira-mar. E ele vai descrever pessoas que vão até Jesus. E estes vão porque querem os seus benefícios. E eu pergunto, você quer os benefícios de Jesus? Presta bem atenção, é importante você pensar nisso. Você quer as coisas boas que Jesus tem a oferecer? Às vezes a gente quer ser piedoso e pensa assim, será que é isso que eu tenho que responder? Eu pergunto com sinceridade, você quer as coisas boas que Jesus tem para oferecer? Jesus tem muita coisa boa para oferecer. Inclusive as nações queriam ver as coisas que Jesus tem para oferecer. Observe como diz o texto. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. E seguia da Galileia uma grande multidão. Observe isso. Se colocássemos uma ideia de um mapinha, nós teríamos Jesus na beira-mar. E a oeste nós temos a Galileia, é uma região onde Jesus já estava, ele já tinha pregado nessa região, ele tinha feito milagres nessa região. Então nada mais comum do que as pessoas da Galileia irem até Jesus. Eles queriam ver Jesus fazer milagres. Mas também diz-nos o texto que também da Judéia. A Judéia ficava na região mais ao sul. Inclusive a cidade citada aqui é Jerusalém, que é a capital. Então ele agora aponta para o sul, mas não só para o sul, porque a ideia de Jerusalém e a Judéia era uma região mais rica, não de benefícios, é porque é onde ficava o governo, e onde está o governo, está dinheiro, O dinheiro circula bem. Se você pensar bem, a capital Brasília é um dos lugares que mais tem dinheiro no Brasil, embora lá produza-se praticamente nada. A ideia aqui é que a Judéia é o centro civil, mas também o centro religioso. Se na Galileia, a oeste, nós tínhamos ali a região entre pessoas pobres, simples, pouco conhecimento religioso, teológico, nós temos na Judéia os grandes teólogos, os doutores da lei, os escribas, fariseus, sacerdotes, era lá que estava o templo, a adoração a Deus. Então isso era muito forte, mas não somente isso, ele também fala da Idumeia. A Idumeia é a região mais ao sul. É para descrever que é até o extremo sul. E aí ele diz que nessa região, inclusive a Idumeia, é de onde veio Herodes, o que governava a Galileia. As pessoas não gostavam muito da Idumeia, Os judeus não tinham muito prazer nessa região justamente porque o rei vinha de lá. E ele descreve ainda mais, ele fala da além do Jordão já fica a leste, é hoje chamada de Transjordânia. Ali atravessando-se o Rio Jordão para o outro extremo. E ali tem uma região onde naquela época era chamada de... A região era chamada de Pérea, E nessa Pérea, que é da além do Jordão,
vinham muitas pessoas também, atravessaram o Jordão, deram voltas para conseguir ir até onde Jesus estava. E ele encerra falando dos arredores de Tiro e de Sidom. Esse já ficava no extremo norte. Era inclusive uma região próxima ao estrangeiro. Tiro e Sidom era fora do país. O que Marcos está tentando descrever nesse cenário? Ele está falando de leste a oeste. Ele está falando de norte a sul. Todos, grandes multidões, iam ver Jesus. Só que nessa lista está faltando algo no meio, que é Samaria. Está faltando também em outra região da leste, que é a Decápolis. E essas regiões não tinham muitos judeus, por isso Marcos não coloca aqui. A ideia de Marcos é descrever que os judeus, aqueles para quem Jesus veio, esses estavam indo ver Jesus. Então o ministério de Jesus estava bem realizado, apesar da oposição. Observe que nós encerramos a história anterior com as pessoas querendo matar Jesus. Mas isso não atrapalhou a propagação da notícia a respeito de Jesus. O ministério de Jesus estava muito bem realizado. Aquilo que ele veio fazer, ele fez muito bem. Essas mesmas regiões, com exceção da Idumeia, Jesus Cristo visitou todas elas. Ele esteve presente. Ele percorre cada uma dessas regiões posteriormente, justamente para anunciar a boa notícia da salvação. Ou seja, Jesus, o que nos mostra justamente que, apesar das dificuldades, né, Jesus Cristo estava alcançando muitas pessoas. Mas é importante dizer que Jesus estava alcançando as multidões, mas não me refiro à eficácia do Evangelho. Observe o versículo 8. O versículo 8 diz no finalzinho: sabendo quantas coisas Jesus fazia. A ideia aqui é como se eles eles vieram ouvir, eles ficaram sabendo, eles ouviram o que Jesus fazia, eles queriam ver. A ideia é, eles ouviram falar e agora queriam ver. Eles ficaram sabendo, era a notícia do momento. Estava todo mundo comentando no WhatsApp. Era a mensagem que todo mundo estava compartilhando. Você ficou sabendo de Jesus? E então, né, as pessoas começaram a se juntar para ir lá ouvi-lo. Mas essas pessoas não eram interessados em saber, em conviver com Jesus. Eles não tinham nenhum compromisso com Jesus. Nenhum. O objetivo dessa multidão era curiosidade. Era saber quem era. Eles não queriam aprender com as suas palavras. Eles queriam apenas ver os seus feitos. Eram curiosos, querendo ver os milagres que ele tinha para fazer. Mas essa multidão também tinha os enfermos. Observe que o versículo 10 diz que, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Jesus curava muito, toda sorte de enfermidades e moléstias. Ele já tinha feito isso na Galileia. E então a notícia se espalhou e todo mundo agora vai até Jesus. E eles querem a cura. Eles querem Jesus e mais, eles querem tocar Jesus. Há uma superstição entre o povo. Muitos pensam que Jesus só curava se tocasse. Não, o poder de Jesus era muito maior do que isso. Ele tocava porque queria, para ensinar a respeito. Mas não era o objetivo de Jesus Cristo dar a ideia de que quem toca em Jesus ganha um milagre, é curado. Não havia essa prática. Né? Numa história posterior, uma mulher é curada ao tocar Jesus, mas muitos outros que o apertavam não eram curados. Jesus entra num local posteriormente, onde havia vários enfermos, e Jesus só cura um, que estava ali no tanque de Betesda. Então, a ideia não é, Jesus chegava e quem encostasse nele era curado, mas as pessoas queriam isso. A ideia aqui era quase que de uma opressão. Observe como diz o texto. Ele curava muitos com misericórdia. Jesus fazia esses milagres com o objetivo de mostrar, porque ele se compadecia das mazelas que as pessoas sofriam. Jesus realizava milagres para mostrar que ele era Deus. Ele estava ali para revelar isso. Mas observe bem, essas pessoas no versículo 10 diz que, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade
se arrojavam. Essa expressão se arrojar é literalmente um tumulto. Eles se tumultuavam para cima de Jesus Cristo, pouco se importando com ele. Pensem bem, gente, era uma pessoa. E eles começaram a tumultuar e apertá-lo e oprimi-lo, de modo a praticamente empurrá-lo para dentro do mar. Eles não pensavam em Jesus, eles só queriam os benefícios. Eles não se importavam com quem Jesus era. Eles vinham, mas não queriam o bem de Jesus. Era uma multidão egoísta, que por sofrer achava que tinha direito à cura, direito ao milagre. Eu também quero. E iam com agressividade. Eles não queriam relacionamento com Jesus. Eles nem queriam o seu próprio bem. Eles só pensavam em si mesmos. Mas além disso, nós também temos os discípulos. Observe o versículo 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Quem é que estava junto com Jesus? Os discípulos. A cena começa falando deles, falando desses discípulos. E onde é que eles estão? Junto com Jesus. Eles estão com Jesus. Meus irmãos, Jesus chamou os discípulos no início do seu ministério público. Essa história é descrita lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Quando Jesus começa a chamar esses discípulos, e a expressão que me chama a atenção no capítulo 1 de João, quando ele começa a chamar esses discípulos, é dizendo assim: venham e vejam. Jesus chama eles, venham ver. Então eles começam a conviver, mas não é algo contínuo. Jesus de vez em quando conversa com eles, chama eles, vamos ali, ó, tem uma festa de casamento, vamos lá comigo? E eles iam, mas eles continuaram no seu trabalho. Depois nós vimos Jesus chamando esses discípulos agora para caminharem ao lado dele, continuamente. E, por exemplo, isso é descrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e nós vimos essa passagem, onde Jesus chama os seus discípulos dizendo: sigam-me, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então agora é um trabalho mais próximo. Agora esses discípulos estão mais junto de Jesus. O trabalho deles foi abandonado. Mateus abandona a coletoria. João, Tiago, Pedro e André abandonam o trabalho da pesca e agora vão seguir Jesus. Mais adiante, ainda aqui no capítulo 3, mas nós não vamos ver essa exposição no próximo domingo, mas posteriormente em outra ocasião, Jesus chama 12 discípulos. Além desses 5, chama outros 7. E quando ele chama estes, já tinha passado cerca de 1 ano e meio que ele tinha chamado esses discípulos, lá no capítulo 1 de João. Aí ele, já pensou? Já tinha 1 ano e meio que ele estava andando com esses homens. E agora ele diz, estes 12, observe o versículo 14 que diz que ele os designou para estarem com ele e para os enviar a pregar. Agora eles estavam aprendendo junto com Jesus, lado a lado. E ainda posteriormente, no capítulo 6, ele vai enviar esses discípulos. Cerca de 1 ano antes da sua morte, ele envia esses discípulos agora para evangelizar. O texto diz que ele chama esses apóstolos e eles agora passam a pregar ao povo. Era pouco tempo para ensinar aqueles homens a se tornarem discípulos. Eu disse isso em outra ocasião e repito. Jesus tinha 2 missões aqui na terra para fazer. Só 2 missões, se eu pudesse resumir. A primeira é a mais conhecida. Jesus veio para morrer numa cruz e perdoar os pecados do seu povo. Mas a segunda missão era treinar homens para que estes pudessem anunciar esta notícia para o mundo inteiro. O desafio de Jesus Cristo era treinar 12 homens para que eles anunciassem de modo que 2000 anos depois, na cidade de São Bernardo do Campo, numa pequena igreja, no Jardim IP, as pessoas estivessem falando sobre os feitos de Jesus Cristo. Parece que ele fez um trabalho muito bem feito. Os seus discípulos estavam ali. Os seus discípulos estavam aprendendo. E observe, os discípulos estavam junto com Jesus. Onde Jesus ia, os discípulos estavam juntos. Isso acontece durante todo o texto que lemos aqui. Se você observar, os discípulos estão participando, ainda que quietinhos. Eles quase não fizeram nada ainda. O Evangelho de Marcos vai descrever muita participação deles posteriormente. Até aqui, eles só estão ouvindo
estão apenas, eu diria, passivos, não muito ativos, mas estão ali, presentes e junto com Jesus Cristo. Desse modo, eu quero falar com você sobre as grandes multidões. Quando falamos de grandes multidões, observe o versículo 7, ele fala assim, da Galileia vinha uma grande multidão. No versículo 8 ele diz também, dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão. Ainda, o texto fala a respeito dessas multidões sempre presentes. E a minha pergunta é, o que Jesus queria com as multidões? Esse grupo nunca é confiável. É curioso que muita gente quer as multidões. Todo mundo quer muitos likes, muitos views. Nós gostamos das multidões. Elas parecem atrativas aos olhos. E essa multidão vem de muitos lugares. Mas quanto mais Jesus caminha para a cruz, ao longo da continuidade do Evangelho de Marcos, menor as multidões vão ficando. Jesus não se impressiona com uma multidão. Jesus não depende de uma multidão. Ele tem misericórdia, porque ele os vê sem pastor. Mas ele se interessa pelo seu povo e trata cada um deles de uma forma única. Ele tem esse poder. Sabe, parece-nos que quando somos tratados como mais um, isso nos faz perder a nossa identidade. Mas Jesus trata cada um do seu povo de forma individual, de forma pessoal. Esse é o trabalho de Jesus Cristo. E ele tem esse poder. Mas o texto fala que eram nações de várias terras, ou seja, são nações de toda a terra. Observe, aqui na região, de norte a sul, de leste a oeste, todos estavam indo até Jesus Cristo. E a Bíblia descreve Jesus como o rei das nações. Mas isso não é porque Jesus precisa de multidão. A ideia aqui é para mostrar a grandeza do seu poder, é para mostrar que ele tem povo em todas as nações. Por isso, vocês que são discípulos precisam ir a todos os povos. E claro, começando no seu lar. Você precisa começar com a sua família, também no seu trabalho, também na sua vizinhança. E nós iremos até outros povos. Meus irmãos, o Brasil foi alcançado. O Evangelho chegou aqui. Precisamos ainda alcançar povos que não conhecem essa mensagem. É para todas as nações. E o Evangelho de Marcos descreve justamente isso. Todo tipo de pessoa. Dos ricos e os pobres. Os grandes e os pequeninos. Inclusive os estrangeiros. Começa aqui falando dos arredores de Tiro e de Sidom. Todos devem ir. A ideia aqui é justamente que Jesus Cristo é glorificado com a pluralidade de etnias. Ele é glorificado com a pluralidade de culturas. Tenta imaginar um regente. Ele é valorizado, ele é admirado, porque ele consegue reger várias vozes, vários instrumentos, até mesmo instrumentos difíceis, diferentes entre si. E ele tem essa capacidade. E por isso é admirado. Jesus Cristo é esse rei das nações que administra povos e culturas distintas para glorificar o seu nome. Agora, a minha pergunta é, você quer bênçãos ou quer ser um abençoado? Bem, deixa eu te explicar aqui. Presta bem atenção porque às vezes as pessoas há dois extremos. Há aqueles que chegam e dizem assim, eu quero as bênçãos, como essa multidão, que parece querer somente as bênçãos. E tem gente que fala, não quero nada de Jesus, eu só quero Jesus. Não, a gente tem bênçãos que vêm de Jesus. E é bom você vir, se você tem problema, escuta bem, se você tem problema, você tem dificuldade, você tem problemas na sua casa, você tem problemas no seu trabalho, você tem dificuldade, você deve ter conflitos na sua casa, você deve ter dificuldade financeira, você deve ter alguma enfermidade, algumas dificuldades que você pode enfrentar. Vários. É certo que você... Não tem ninguém que não tenha um problema para ser resolvido. Deixa eu te contar uma coisa. É com Jesus que você vai encontrar respostas. Vem atrás dele. Vem até Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se isso for a sua prioridade, então isso se tornou um ídolo. Então isso se tornou mais importante que Jesus. Então Jesus é apenas um meio para você ser bem-sucedido. Não. A ideia é o contrário. Jesus é o ponto final.
Ele, inclusive, te ajuda com as suas dificuldades. Ele te dá instrução para enfrentá-las. Mas não queira apenas as bênçãos. Porque, deixa eu tentar te explicar assim. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, a maior bênção que você pode ter não é saúde. Não é uma família, eu diria, em paz, perfeitinha. Não é ser bem-sucedido. A maior bênção que você pode ganhar de Deus é a vida eterna, é viver para sempre, junto com o amor de Deus. A minha pergunta é, como é que se faz para ganhar isso? Deixa eu te contar, não tem nada que você faça que te leve para o céu. Eu vou repetir, não tem nada que você faça que te leve para o céu. Nada. Nenhuma atitude sua. Qualquer coisa que você fizer para tentar ir para o céu, tem pecados. Você comete pecado, você quebra os mandamentos e você não vai para o céu. Não adianta. Você pode tentar ser bonzinho, você pode tentar fazer as coisas tudo direitinho. Você não vai conseguir, você vai continuar pecando. E Deus não aceita. Deus só aceita se for perfeito. Tem que ter perfeito, não pode ter nenhum pecado. E como isso é impossível a nós, então Jesus Cristo foi enviado por Deus para vir a este mundo. E ele foi perfeito. Jesus obedeceu perfeitamente. E quando Jesus obedeceu perfeitamente, ainda assim, os homens que o odiaram, os homens que planejaram a sua morte, executaram Jesus Cristo em uma cruz. Foi algo injusto, algo terrível. E isso que estava nos planos de Deus foi usado pelo próprio Deus para que naquela cruz, Jesus Cristo recebesse os seus pecados. Lembra que eu disse que não tem nada que você faça que te leve para o céu? Pois é, naquela cruz, Deus pegou todos os seus pecados e jogou sobre Cristo. E naquela cruz, Jesus realizou perfeitamente a sua obra. Tanto que na cruz ele disse, está consumado. Jesus não disse assim, olha, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Jesus não disse assim, olha, eu fiz valer a pena, agora faça valer a pena. Não, Jesus disse, eu cumpri tudo, está consumado, está realizado. Não tem nada que você faça que possa melhorar o que Jesus fez. Ele te deu gratuitamente a maior das bênçãos. Gratuitamente. Gente, pensa nisso. Não tem nada que você faça que te leve para os céus. Esta não é uma religião do faça e ganhe. Essa é uma religião do Jesus fez e te deu de graça. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Esta é a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a boa notícia que a Bíblia diz. Esta é a maior das bênçãos. E agora é que vem, eu diria, ainda a melhor parte. Jesus Cristo não apenas transforma a sua vida. Não apenas perdoa o seu pecado, ele também transforma a sua vida. Porque se você está com Cristo, não importa a situação, não importa se você é rico ou pobre, se você está enfermo ou tem saúde, a maior bênção é poder ser chamado de filho de Deus. De novo, não é errado você procurar por Jesus para que ele te ajude com os seus problemas. Mas o principal motivo para vir até Jesus é para ganhar a vida eterna, que ele te dá gratuitamente. Venha a Jesus porque ele tem a vida eterna gratuitamente para te dar. E todos aqueles que creem nele recebem o poder de ser chamados filhos de Deus. Então eu pergunto, você está com Jesus? Você veio aqui para a igreja? Você veio hoje aqui porque você tem Jesus Cristo? Não venha para ter Jesus, venha porque você tem Jesus. Porque se você tem Jesus, então você tem a maior das bênçãos. Você não venha a Jesus para que ele torne a sua vida melhor. Venha a Jesus porque ele é melhor do que a vida. Ele tem mais do que você possa imaginar. Mas eu pergunto, você sabe quem ele é? Muitos vão até Jesus, vão até procurando benefícios. Outros vão a Jesus Cristo porque sabem quem ele é. Presta bem atenção nisso aqui. Observe como o texto continua dizendo. Ele fala no versículo 11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos iam até Jesus. Já pensou nisso?
esses espíritos imundos já tinham aparecido lá no capítulo 1, quando Jesus Cristo entra numa sinagoga. Como se ele entrasse numa igreja e aparece alguém possesso de um espírito imundo. É claro, o texto aqui fala apenas espírito imundo, mas nós sabemos que eles estão dentro de pessoas. Essas pessoas vêm possessas e vêm até Jesus Cristo. E estes chegam até... A gente não sabe como que acontece essa possessão, a gente não sabe o que levou essas pessoas a estarem possessas por espíritos imundos. Certamente eram pecadores, e devido ao pecado que tinham cometido, né, não sabemos que tipo de pecado, mas por terem cometido alguns pecados, estes estavam agora possuídos, controlados por espíritos imundos. E por isso, por serem imundos, os levavam à perversidade, à imundícia, ao pecado. E por isso os afastava cada vez mais de Deus, eram escravos do diabo. Eles estavam dentro da grande multidão, e quando eles viam Jesus, eles se prostravam diante dele. E por causa da divindade de Jesus, eles se submetiam. E eles faziam uma declaração que era verdadeira, que era evidente inclusive. Eles diziam: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Essa frase é repetida 3 vezes no Evangelho de Marcos. A primeira é aqui. E quem diz são espíritos imundos. E quando dizem, é dita não voluntariamente, não realizada por amor, mas por ódio, por medo, inclusive por revolta. Estes, nós não entendemos ao certo por que esses demônios, esses espíritos imundos, iam até Jesus Cristo para declarar quem ele era. Talvez percebessem que Jesus Cristo não queria popularidade. E por isso eles queriam tornar isso mais popular ainda. E assim, Jesus os repreendia. Observe o versículo 12. Mas Jesus os advertia severamente que não expusessem a publicidade. Ou seja, de fato, Jesus não queria que as pessoas soubessem antecipadamente quem ele era. Por isso Jesus, a gente chama isso de segredo. Jesus agia no meio da multidão, ele queria que as pessoas o conhecessem não apenas pelos milagres, mas reconhecessem, olha o que ele é capaz de fazer. E não dissessem assim, eu quero isso para me ajudar a resolver meu problema momentâneo. Mas para dizer, se ele tem poder para perdoar, se ele tem poder para curar pessoas, então ele tem poder para transformar minha vida. A ideia de Jesus era essa. Por isso, um segredo que ele tinha de não se evidenciar. E mais, as pessoas poderiam colocá-lo como um rei, realizar uma revolta contra o Império Romano. E não era o objetivo de Jesus Cristo. Jesus queria salvar a vida daquelas pessoas e não a realidade política delas. E talvez, observe como leia novamente o versículo 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Talvez lendo assim, não dá a impressão, o peso que é a realidade. Aqui é a mesma menção que é feita lá no capítulo 1, quando é dito que Jesus exorcizou, Jesus expulsa aquele demônio. A ideia aqui é Jesus repreendendo. Então, Jesus repreende severamente. Ele está realizando exorcismo. Então, Jesus não apenas mandava se calar, ele expulsava os demônios e os ordenava que o fizessem em silêncio. A ideia era justamente essa. Isso porque Jesus não aceita uma adoração de demônios. Jesus não aceita a adoração de quem não reconhece como Senhor de suas vidas. Assim, aqueles foram silenciados. Mas quem mais está nessa cena? Eu quero mostrar novamente os discípulos. O Evangelho de Marcos foi escrito para mostrar Jesus Cristo e os seus discípulos. Vamos ver de novo onde estão os discípulos aqui? O versículo 9 descreve assim: então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Enquanto Jesus repreendia e expulsava os espíritos imundos, mesmo que eles fizessem uma correta declaração, Jesus falava com os seus discípulos sobre um trabalho de ajudar em seu ministério. Observe, os discípulos não conheciam toda a teologia, os discípulos ainda não entenderam. Mas no capítulo 8, quando Jesus pergunta, quem vocês pensam que é o Filho do Homem? Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos a segunda declaração vinda justamente da boca dos apóstolos. Justamente porque eles reconheceram, mas demora, ainda é um longo caminho. Até lá, esses discípulos estão aqui junto de Jesus Cristo.
Aqui nesse texto, inclusive, não tem nenhum sermão de Jesus. Ele, inclusive, nem é dito que Jesus estava ensinando. Jesus simplesmente, é descrito um resuminho. Mas nesse texto, nessa situação, Jesus dá ordem aos seus discípulos e ensina sobre o cuidado com uma multidão descontrolada. Ele está ensinando, ele fala, olha, tenham sempre um barquinho aqui. Se a multidão vier me oprimir, eu entro no barquinho para escapar desse povo. Se esse povo vier com agressividade, eu tenho um local. E observe no versículo 10 que é justamente isso que acontece. A multidão não compreende o que os endemoniados falaram, mas os discípulos estavam ali perto. Os discípulos estão ouvindo a respeito de Jesus Cristo. Embora os espíritos imundos saibam mais sobre Jesus, os discípulos não são repreendidos. Antes, eles são chamados para trabalhar para Jesus Cristo. Por isso eu quero te perguntar de novo, o que você veio fazer aqui? Você veio para obedecer a Jesus Cristo? Você veio aqui para... Jesus deu, inclusive, uma ordem muito simples aos seus discípulos, que eram pescadores. Ter um barquinho ali pronto. Mas não precisava de algo grandioso. Jesus não quer que você seja incrível. Jesus quer que você seja humilde, realizando a sua vontade. Às vezes a gente quer realizar algo grandioso para Jesus. Jesus quer que você faça o ordinário, o simples, o de todos os dias. Sabe, no seu trabalho, às vezes é cansativo, você parece que não está saindo do lugar. Às vezes você faz a mesma coisa semana após semana, dia após dia. Parece que não caminha. Mas deixa eu te contar. Nessas pequenas coisas, Jesus está usando você para a glória do seu nome. Obedeça a Jesus não para ganhar algo, mas porque Jesus está sempre do seu lado. Ele está aí, junto com você, te ajudando a enfrentar. Deixa eu te explicar uma coisa. Não tenha medo de enfrentar dores, dificuldades. O seu Senhor, Jesus Cristo, também tem cicatrizes. Ele foi ferido. Ele sabe como é difícil. E Ele está com você. Ou seja, obedeça a Jesus Cristo. Não importa a ordem que Ele der. O que Ele diz, as suas ordens são boas, são puras e retas. Eu pergunto, quem é Jesus para você? Os demônios disseram, tu és o Filho de Deus. Só declaração de fé não vale de nada. Se você só vir aqui e dizer que acredita em Jesus Cristo, isso não serve de nada. No último dia, as pessoas chegarão em Jesus e vão dizer assim, Senhor, Senhor! Em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome fizemos milagres. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Não basta ser um teólogo, não basta fazer milagres. O que salva não é o conhecimento. Pensa comigo. Eu preciso que você faça a seguinte comparação. Eu vou colocar essa pessoa descrita aqui no texto, possessa de um espírito imundo, do seu lado. Ela não vai te atacar não, só quero que você imagine a cena. Essa pessoa diz para Jesus, tu és o Filho de Deus. E aí você também diz para Jesus, tu és o Filho de Deus. Qual a diferença dos dois? Nós temos um espírito imundo, um demônio. E temos você. Qual a diferença da declaração de fé de um demônio e a declaração de fé que você tem? Acreditar em Deus? Até o demônio acredita e treme. A diferença é se você acredita que o que Jesus fez na cruz foi por você. Se Jesus, o Filho de Deus, é aquele que morreu numa cruz pelo seu pecado, então você tem a vida eterna. Mas se Jesus é apenas um homem que viveu há 2000 anos atrás, então te resta o mesmo destino que os endemoniados, que os demônios. De novo, você precisa decidir. E você que é cristão, você não tem que estudar a Bíblia para dominar a verdade, mas para ser dominado por ela. É essa verdade que tem que controlar você. Esse não é um livro que nós lemos para conhecer e apenas ganhar conhecimento. Isso os demônios têm. Isso aqui é para transformar sua vida, para mudar quem você é. E se não mudar, não faz sentido
o estudo deste livro. Você precisa amar o Deus que você conhece. Você precisa conhecer cada vez mais a este Jesus Cristo. E não só conhecer pela teologia. Você tem que conhecê-lo porque ele tem mudado. As crianças cantaram isso agora há pouco. Pouco a pouco, cada dia, Jesus me transformou. E por eu saber que ele me transformou, e por perceber essa mudança na minha vida, então eu estou indo para o céu. Eu consigo confiar nele. Eu tenho certeza, estou indo para a eternidade. Se você acredita na salvação oferecida por Jesus Cristo, então você é chamado de filho de Deus. Por isso eu quero te chamar. Veio para a igreja hoje? Espero que é para se tornar um discípulo. Espero que você tenha vindo aqui porque você é um discípulo e quer estar cada vez mais próximo de Jesus Cristo. Quer aprender com Ele, quer obedecer às suas ordens. Quer ter sua vida transformada. Se foi por isso que você veio aqui, eu quero te dizer que Ele tem isso gratuitamente para te oferecer e ainda muitas outras bênçãos que você pode usufruir.